Então eu falo o seguinte, eu te pergunto, vai valer a pena você ficar nas grandes cidades nessa época de pandemia ou você acharia melhor vir para um lugar bem distante, uma roça, tipo esse escampado aqui? Já vou te dizer, aqui não tem um mínimo de sinal de telefonia celular, entendeu? Mas você tem aqui uma estrada que passa carro. E carro automotor, carro de boi, carroça, cavalo. Olha, lá embaixo vem vindo um automóvel. Enfim, eu estou com o meu Chevette aqui, né? E estou fazendo um turismo rural. Estou apenas fazendo uma análise, uma verificação, a fim de verificar qual é a viabilidade que tem para o povo que mora na cidade, que trabalha na indústria, né, que trabalha na indústria e que precisa ou pensa em sair das grandes cidades. Fato é que locais como esse, todo mundo aqui sabe, né, é sabido que tem dono. Você não pode chegar e simplesmente, vou armar uma barraca aqui num canto, né? Tem um pé de limão aqui, ó, e vou pegar esses limões, vou fazer uma limonada. Não posso fazer isso. Há uma casa lá embaixo, bem no meio da tela, e provavelmente deve ser o sítio ou fazenda aqui, né? Até um local bem cuidado, você tem um gado ali. E é interessante que as pessoas que vivem aqui nesses locais, com certeza, elas, se por um lado elas têm escassez de alguns recursos, por outro lado ela tem recursos de sobra naquilo que diz respeito, né, à questão de morar afastado de grandes cidades, entendeu? Então, essas pessoas, elas têm uma vida digna de paraíso, né? Vivem muito bem, sem sombra de dúvida. Com certeza tem um leitinho fresco de manhã para tomar com café e devem fazer broa. Apesar que eu não vejo aqui plantação de milho, não estou vendo. Essas pessoas provavelmente devem viver ou sobreviver aí de venda de queijo, né? Ou leite in natura para a indústria. De qualquer forma, mora afastada e nessa época de pandemia elas estão certamente livres aí de ter que ficar cumprindo negócio de distanciamento social, coisa do tipo, porque elas estão num local, num ambiente onde tem ar puro de sobra e à vontade, né? Enfim, quero saber sua opinião, o que você acha? Essas pessoas devem ser vacinadas, não devem ser vacinadas, hein? Quem mora, né, por essas bandas, é obrigatório o uso de vacina? Como elas vão comprovar a vacina? Elas precisam ir no supermercado assim de forma constante? Certamente que não. Serão pessoas que, a meu ver, se forem cristãs, com certeza estarão bem livres aí da nova ordem mundial, das dificuldades, né, oferecidas pela implantação da nova ordem mundial. Não deixarão, a meu ver, de serem afetadas de forma alguma, mas com certeza não serão assim brutalmente afetadas, porque há uma certa liberdade para essas pessoas poderem viver e sobreviver aqui nessa região. E por terem essa liberdade não precisam a todo instante ficar medindo temperatura, ficar passando álcool gel nas mãos. Elas estão num ambiente relativamente saudável. Eu acredito que há aqui, ó, a partir desse ponto aqui, ó, há uma nascente, certamente há uma mata ciliar aqui, ó, e ali tem embaixo aqui tem um brejo e provavelmente lá naquela sede, naquela casa, chega água limpa, né? Água relativamente limpa, não poluída, água que não faz mal, água que faz bem para a saúde das pessoas. Não tenho certeza, precisaria pegar essa água, solicitar uma análise, né? Uma análise laboratorial dessa água e verificar aí se essa água é potável, se essa água é própria para o consumo. Mas certamente que sim. Acredito que devem ter pessoas idosas aqui nessa região e que nunca teve problema com essa água e certamente deve beber essa água às vezes até sem filtrar, somente deixando ela aí numa barrica, né, num filtro e fazendo aí o uso dessa água, beleza? Então, eu acredito que elas não têm aí nenhum problema relacionado a isso. Então é bem interessante, fica aí essa ideia, essa exposição, para que vocês possam analisar e dar as opiniões aí. Não estou falando isso porque estou perdido ou coisa do tipo, mas é preciso a gente entender a conjectura atual que estamos passando, né?
e a conjuntura, né, atual que estamos passando, e saber a opinião dos demais, de outros cristãos, né, para a gente ficar atento, né, às profecias, ligado aos acontecimentos e não ficar perdido aí, caso seja necessário, caso venha alguma regra, alguma coisa muito absurda aí por parte dos grandes governantes, né, por parte da elite mundial, e a gente tem aí, então, poderíamos aí estar pensando em um refúgio, né, e como conseguir um refúgio num local semelhante a esse, ok? Dê aí sua opinião nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu? Um forte abraço, fiquem na paz do nosso Criador. Valeu e fui!